Vamos dar sequência aqui à costura do nosso sapatinho. Pegar o nosso fio encerado. Eu marco, lá vai de novo, o espaço da agulha, reservado para a agulha poder se movimentar. Chego aqui que eu já marquei de onde eu vou iniciar a costura. Aí eu venho, arrodeio, vou marcando aqui o tamanho da linha que eu preciso para fazer uma volta. Aí aqui deu essa quantidade aqui que eu preciso. Como a espessura do couro dessa sola é mais grossa que a espessura do couro, então a linha vai passar por aqui, então vai precisar de linha também. Então eu não posso marcar só 2 vezes e meia, como eu faço nas demais costuras. Aqui eu utilizo 3 medidas e meia, porque dessa forma eu vou conseguir fazer minha costura sem precisar fazer emenda, como também não vou correr o risco de não poder movimentar a agulha. Então aqui eu tenho 3 medidas e meia. Corto, coloco o nosso fio, aqui passo o fio na agulha, dou o tradicional nozinho, passo uma vez, passo 2 vezes, puxa aqui, trava a linha, que aqui ela vai ficar no ponto para que a gente possa fazer a nossa costura. De novo, passo a linha, passo o fio na agulha. Vocês veem que essa agulha aqui eu passo sem dificuldade, que o fio é um pouquinho grosso. Aí venho, passo aqui no meio da linha, passo de novo, puxo aqui e travo nossa linha. Aqui eu fiquei com essa quantidade de linha aqui, tá? Pra poder fazer a nossa costura com tranquilidade. Então, essa parte aqui que é bonitinha, a gente deixa pra baixo, que essa solazinha vai ficar dentro depois, essa palmilha, mas só depois da costura feita, que é depois que a gente fizer a costura, modelar. Isso aqui é um dos últimos passos, mas ela tá aqui aguardando a vez dela. Então, aqui eu já marquei de onde eu vou começar a minha costura. Aqui eu também já marquei, que no nosso molde tem os pontos indicando onde é que vai ser o início da costura. Então, aqui eu já sei que nesse aqui tá aqui minha marcação. Então, eu vou passar a agulha, primeira agulha daqui de baixo da sola, e vou vir aqui, que eu sei que é o quinto ponto, o quinto furinho. 1, 2, 3, 4, 5. Tá vendo? Que aqui às vezes fica meio ruim da gente ver o furo. Então, passei, venho aqui no furo seguinte e aqui na sola no furo seguinte. Centralizo nossa linha. Centraliza aqui nossa linha. É importante deixar centralizada aqui. Então, como vocês estão vendo, passei aqui o primeiro. Não, esse processo, esse aqui eu classifico como mais fácil, porque como essa aqui é mais estruturada do que só o couro, então eu acho que seja bem mais fácil essa costura aqui, do que essas aqui da lateral, porque a sola é estruturada. Aqui passei pra frente, puxo e já travei aqui o meu primeiro ponto. Então, eu aperto firme e vou dar sequência. Aqui, eu não utilizei nada dentro para fazer a costura, mas como eu disse a vocês, esses aqui foram feitos utilizando esse moldezinho que é impresso em 3D. O que é que eu faço agora? Travei o primeiro ponto, eu pego a minha forminha, que esse molde é para imprimir, eu disponho, eu vendo ele também. A gente olha assim e acha que não vai dar, vai dar. Mas o objetivo é isso aí, ele ficar bem
estruturadozinho para poder, como a gente põe o couro de molho, isso aqui amolece. Então, esse aqui vai dar certinho aqui, quando a gente for costurando. Não se preocupe quanto a isso. Então, bora lá. Então, aqui eu fiz o primeiro ponto. Aí, aqui eu vou já introduzir no segundo ponto. O segundo furo. E assim eu vou seguindo. Se preocupe com o moldezinho aí, com a forminha. Vai dar tudo certo. Aí eu venho, pego aqui minha agulha, introduzo e sai. Tem que ficar bem apertadinho mesmo. O molde tem que ficar bem justinho. Porque como o couro a gente hidrata, então a gente vai puxando e ele vai chegar para onde a gente quer. No tamanho que a gente precisa. E aqui lá a sequência. Opa. Fica apertadinho assim, mas tá tudo bem. Não se preocupe. Vai ficar mais apertada ainda. Mas, como eu já disse, tá tudo bem. Aqui a gente procura pegar essa parte de cima e essa parte de baixo do couro, para poder entrar e ficar todos costurados. Não pode esquecer essa parte de passar só em um lado, não. Tem que passar nos dois lados. Tá vendo com o moldezinho, como a gente já posiciona o molde, a costura fica mais fácil? Essa aqui é um pouquinho mais grossa, porque aqui tem 2 camadas de couro e a sola. Então, ela fica um pouquinho. Aqui eu aperto bastante, para poder ficar bem costuradinho. Já tendo em vista que ele é grosso. Então, eu procuro apertar bastante. E aqui a gente vai dando sequência. Vocês estão percebendo que tá ficando mais fácil? Aqui, vamos seguir o próximo. E aqui a gente vai sem medo, porque a quantidade de furos que tem nessa parte do couro vai ter na parte da sola. Então, não tem motivo pra gente se preocupar que não vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Ele foi feito para dar certo. Por isso que essa furação, que é a parte inicial do sapatinho, ela é bem importante ser feita direitinho. Então, esse moldezinho aqui, ele tem que vir mais para trás, para poder ele se adequar aqui. Então, bora passar mais uma vez para frente, de trás para frente, da frente para trás. Gente, e esse moldinho de sapato, ele é feito, ele serve para vários modelos de sapato. Não é só para esse. Eu fiz de uma forma que você faz essa técnica desse sapatinho, como também outra técnica também com o mesmo molde, utilizando esse aro e essa partezinha aqui, entendeu? Na verdade, o molde, ele vem com são 3 peças e alguns parafusos. Os parafusos você compra em qualquer loja que venda parafuso, qualquer casa que vende parafuso, que vai dar certinho para poder travar. Mas como eu gosto muito desse método aqui, eu mal utilizo as 3 peças. A que eu utilizo mesmo é essa aqui, que eu tô usando aqui. Que esse pezinho esquerdo, que é esse aqui, eu não coloquei dentro. Pra poder vocês verem que quando a pessoa não tem, também dá certo. Aqui eu procuro prender, aqui eu já passei. E aqui eu vou passar e eu deixo solta.
Agora achar o furo. Deixa eu avivar aqui o furo. Às vezes a gente não consegue ficar bem visível, mas nada que esse agulhão aqui não resolva. Por isso que eu gosto demais desse agulhão, não. Só vela. Agulhão é esse aqui. Esse aqui é só vela. Ui, que eu dei mexer foi tudo. Larguei foi tudo aqui. Então, bora continuar a nossa costura. Um sapatinho de couro estruturado faz muita diferença no resultado da boneca. É feito a gente, quando a gente veste uma roupa. Se a gente não coloca um sapato adequado, não vai combinar. Então, a metade é a roupa, a metade é o sapato. Que faz a diferença no resultado final do look. Tanto da boneca como o nosso. Se vocês vestiram a roupa com um sapato baixo ou com um sapato assim, com uma qualidade que não seja muito bonito, um acabamento muito bonito, a roupa não vai ser valorizada. Agora você pode pegar uma roupa bem simples, bota um sapato bem bonito, bem estiloso, que vai fazer muita diferença no seu look. Assim mesmo são as bonecas, do mesmo jeito. Vocês estão vendo como tá fácil de costurar? Porque o moldezinho, ele deixa a pessoa com a pegada mais fácil. Eu não posso costurar com plástico, porque com plástico eu corro o risco de, com aquele saquinho plástico, eu corro o risco de costurar o saquinho. Então, não tenho como costurar com um saquinho dentro. E o molde desse material aqui que eu fiz, ele não fica os dois iguaizinho. Ele fica da diferença. Mas nada que comprometa. É porque eu sou muito criteriosa com acabamento. Se tem uma coisa que eu sou, é criteriosa com acabamento. De qualquer coisa que eu vou ver. Pode ser um simples pano de prato. Mas eu gosto de um acabamento muito bem feito. E aqui eu tô dando sequência na minha costura, com muita tranquilidade. Vai sair um pezinho direito. Esse aqui vai dar um pouquinho de diferença desse. Esse aqui eu não posso fazer um pazinho depois. Porque esse aqui, como eu fiz utilizando o saquinho, eu vou ter que fazer o pé direito dele usando um saquinho. Este daqui, eu não vou poder usar esse pé com esse aqui. Eu vou ter que fazer outro pé esquerdo para isso. Ou seja, eu vou ter que fazer, para não perder o meu sapatinho, eu vou ter que fazer um pé direito e um pé esquerdo, usando as duas formas de estruturar o sapato. Um com o moldezinho de... como é que se diz? De plástico, com um saquinho dentro, e outro com um pezinho, para eu poder formar o meu pezinho idêntico. Porque senão o sapato vai ficar um de um formato e outro de outro. Esse arquivo aqui, esse arquivo dessa forminha 3D, eu não vendo por tamanho, eu vendo o arquivo, que a pessoa pode mandar imprimir na gráfica o tamanho que quiser. Por sinal, eu até mando junto um orçamento da gráfica que eu imprimo em Salvador. Um orçamento que eu não ganho nada da gráfica, tá, gente? Eu só disponibilizo esse orçamento da gráfica para facilitar a vida de vocês. Porque ele já tem costume de fazer a impressão dos meus sapatinhos, das minhas forminhas. Aí eu disponibilizo para vocês. E hoje a gente tem a facilidade da logística. Você pode estar em qualquer lugar do Brasil que
eles entregam. Eu, por exemplo, resido na zona rural, aqui do interior da Bahia, e eu recebo em casa os meus moldes. Mas eu sofri muito para achar uma pessoa que fizesse do jeito que eu queria. Pelo fato de desenvolver o molde, de imprimir. Aí isso aí eu já passo bem mastigadinho para vocês. E fica super acessível. Se você mandar fazer tipo 5 tamanhos, vai sair o preço de você comprar uma forminha dessa pronta. Porque tem gente que vende aqui no Brasil. Eu sei porque eu já comprei a forminha e não foi tão em conta. É um modelinho diferente, um pouco parecido com esse, mas é diferente. Porque esse aqui foi desenvolvido por mim, da forma que atendia o pezinho que eu queria. Aí aqui eu não tô enxergando o furo, deixa eu vivar aqui o furo, porque agora ficou numa posição que eu não consegui ver o furinho. Então, agora eu acho que eu vou conseguir ver. Pronto, achei o furinho. Eu digo, a vai furar. Vocês estão vendo como minha linha tá dando certinha? Ai, tá ficando tão lindo. Dá pra ver a diferença? Até parece que é um tamanho maior, mas não é. É o mesmo tamanho. Mas tudo porque a forminha estrutura o couro. Porque o couro, quando a gente molha, que ele fica hidratado, ele fica mais, ele estica. E depois a gente passa uma cola, que não é cola na verdade, chama cola couraça, que eu vou passar para vocês no final do processo, para vocês verem. Ela deixa durinho. Assim, você tira o sapatinho, a forminha de dentro, e ele mantém a estrutura. Que é utilizado por sapateiros nos sapatos da gente. Essas fábricas de sapato, eles utilizam esse material também para dar estrutura na parte da frente dos sapatos que a gente calça e na parte de trás também. Ou seja, o processo aqui feito é o mesmo utilizado em calçado para gente. Pra gente, para bebê. Ou seja, é uma técnica que serve para tudo, para todo tipo de sapato. No início eu comprava uns sapatinhos no AliExpress, uns tênis. Mas quando você vê, toda artesã faz a mesma coisa. Aí fica aquele sapatinho tudo igual. E ele não fica um processo totalmente artesanal como esse. No caso aqui. Pronto. Cheguei aqui, vou unir. Olha que lindo. Dá pra vocês verificarem a diferença do nosso sapatinho. Aqui ele tá o mesmo tamanho, tá vendo? O mesmo tamanho, porém, aqui ele toma outra forma. Mas assim fica lindo. Agora vamos arrematar o nosso sapato. Eu passo de novo pra frente. Eu passo pra trás, aqui pra trás. Trás pra frente. E agora eu passo de novo pra trás. Só que eu não vou sair totalmente. Aí, eu aqui, ó, eu vou pegar aqui, vou enfiar aqui nesse buraquinho, aqui no próximo furo, e vou sair aqui no meio. Uma forma de não precisar selar e ele ficar bem seguro. Saiu aqui, tá vendo? Entre o couro e a sola. A mesma coisa. Vou fazer com esse. Vai sair o couro. Entre o couro e a sola. Então, aqui está super seguro. Aqui, ó.
puxo mais. Venho aqui, corto bem no pezinho. Venho aqui e corto também bem no pezinho. Como vocês podem ver, está com um acabamento perfeito. O que é que eu faço agora? Terminei essa parte da costura. Então, como ele tá úmido, eu coloco para secar, certo? Para poder, quando tirar esse aqui, essa forminha aqui, ele está totalmente durinho. E eu possa passar essa cola couraça aqui, tá? Que não é uma cola. Passa essa cola couraça no interior dele, que ele vai ficar estruturado. Então, para depois pegar essas rebarbas aqui e recortar. Recortar, lixar, fazer o brunimento e depois chegar à última etapa, que é colar. Então, eu volto com vocês em sequência no próximo passo. Vou aguardar secar para poder a gente dar continuidade, certo? E aqui nós estamos com os 2 sapatinhos, no caso um par de sapatinho, feito nessa técnica, que o desperdício é praticamente zero e muito fácil de fazer. Até breve!